Gênesis 26, no verso 15, diz assim: porquanto todos os poços que o servo de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus haviam fechado e enchido com terra. Até aqui. Pai, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra que o Senhor falou ao meu coração, e que aquilo que o Senhor falou ao meu coração, a minha porção, Pai, eu recebi, e que a sua igreja receba a porção dela. Não seja eu falando, mas seja o Senhor falando através da minha vida, Senhor. Eis-me aqui, conduza todas as coisas da forma como o Senhor desejar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, igreja. Como é bom poder estar aqui em cima de novo pregando a palavra do Senhor. Olha só, basta nós acessarmos as redes sociais, basta nós entrarmos na internet, basta nós ligarmos a nossa televisão, que muitas vezes nós vemos casos, como por exemplo daquela garotinha, anos atrás, que infelizmente foi jogada da janela do quarto dela, da casa dela, a Isabela Nardoni. Às vezes a gente liga lá a televisão, acessa a internet, e a gente também vê o caso que aconteceu lá no Paraná, daquele atirador que entrou e infelizmente assassinou, tirou a vida de 2 adolescentes. Às vezes a gente liga a televisão, pega o nosso Instagram e a gente vê casos como por exemplo da professora de 71 anos aqui em São Paulo que foi assassinada dentro da escola. Quantas vezes a gente liga a televisão, quantas vezes nós acessamos as nossas redes sociais e notícias como essas chegam até nós. E o que é muito interessante, igreja, é que quando essas notícias chegam até nós, as pessoas, nós temos a tendência a perguntar: por quê? O que leva uma pessoa a agir dessa maneira? Como é que pode uma pessoa, um pai, causar tamanha barbaridade e jogar a própria filha da janela do, não me recordo agora, o 8º andar, acredito eu? Vamos ver o que as Sagradas Escrituras têm para nos ensinar sobre isso. Nós lemos aqui agora o capítulo de Gênesis, o capítulo 26, o verso 15. E no original, no hebraico, a palavra Gênesis vem da palavra Bereshit, que significa no começo. Então Gênesis, a tradução de Gênesis, para que nós entendamos o contexto do livro de Gênesis, a palavra Gênesis significa no começo. E Gênesis, igreja, o livro de Gênesis tem importância em 3 aspectos para que nós possamos compreender o livro de Gênesis. Quais são os 3 aspectos de extrema importância do livro de Gênesis? O livro de Gênesis, ele aborda o aspecto teológico, literário e histórico. Mas eu vou me ater aqui rapidamente apenas no aspecto teológico. Bom, o que é teologia? Teologia, se nós separarmos a palavra tel, de logia, tel significa divindade, significa Deus. E logia, o estudo dessa divindade, que no caso é Deus. Obviamente, igreja, que por mais que nós estudemos Deus, é impossível nós conhecermos Deus na sua totalidade. Nós conhecemos apenas aquilo que Deus permite que nós o conheçamos, apenas aquilo que Ele se revela para nós. Mas olha só, igreja, o livro de Gênesis, então, ele tem a sua importância teológica. Por que o livro de Gênesis, ele tem a sua importância teológica? Porque a grande teologia, ela está contida totalmente no livro de Gênesis. Ou seja, todo o estudo de Deus está aqui no livro de Gênesis. E aí o livro de Gênesis, igreja, ele oferece alguns tratamentos sobre alguns assuntos. Quais são esses assuntos? Por exemplo, se o mundo aí fora, se nós quisermos saber qual é a origem do mundo, basta nós lermos Gênesis. Se nós quisermos saber qual é a origem do homem, basta nós lermos Gênesis. Se nós queremos saber qual é a origem do pecado, basta nós lermos Gênesis. Se nós quisermos entender quais são os problemas da queda do homem, da graça, do estado de graça, nós lemos Gênesis. Se nós queremos saber qual é o plano de redenção de Deus para a humanidade, basta nós lermos Gênesis. Se nós quisermos saber sobre o julgamento, nós lemos Gênesis. E se nós quisermos também saber qual é a providência divina para a humanidade, basta nós lermos Gênesis. Então Gênesis, ele tem uma importante
questão teológica, porque Gênesis ele aborda esses assuntos. O livro de Gênesis também traz como mensagem para nós que Deus é o soberano Senhor e Criador de todas as coisas. O livro de Gênesis também aborda que Deus criou todas as coisas a partir do nada, ou seja, Deus é o Criador e não um artesão. Você entende essa frase? O artesão ele cria alguma coisa a partir de algo. Deus ele criou tudo do nada. Vocês entenderam? O artesão ele cria algo de alguma coisa. Então para o artesão criar esta mesa, ele pegou a madeira e criou a mesa. Só que Deus ele não precisa de absolutamente para criar, tudo se fez do nada. E olha só que extraordinário que Gênesis fala sobre Deus. Deus tem o infinito poder e perfeito controle sobre todas as coisas. Deus existe a parte da ordem criada. O que é isso? Deus veio antes das coisas criadas. Tudo que Deus criou é bom, porque Ele é bom e majestoso. Deus é Senhor e mantém a sua soberania e envolvimento com a sua criação, ou seja, Deus é soberano, está acima da sua criação, mas Ele se mantém envolvendo-se com a sua criação. Deus se envolve com você e comigo. O livro de Gênesis também, igreja, traz como mensagem que Deus possui o controle sobre a história humana. E pasmem, mesmo o pior dos atos humanos podem ser usados para atender aos propósitos bondosos de Deus. É até estranho falar isso, não é? Mas aproximadamente 7 anos atrás a minha avó faleceu. Ela caiu, quebrou o fêmur, infeccionou infelizmente, e ela veio a falecer por conta de uma infecção generalizada. A minha avó ela morou com a gente durante 20 e tantos anos. Ela cuidou da minha irmã. E eu poderia, naquele momento que a minha avó faleceu, e eu tinha muita ligação com a minha avó, eu poderia ter esbravejado, eu poderia ter falado: Deus mal, Deus não é bom. Mas olha só, que até nas piores situações, Deus mostra a sua bondade. Então se você estiver passando por alguma situação que você fala assim: meu Deus, não reclame, glorifique, porque Deus há de mostrar a sua bondade em meio à tribulação. Veja, igreja, eu mencionei para vocês que o livro de Gênesis, ele tem 3 aspectos importantes. Eu só mencionei um deles, que é o aspecto teológico. Dentro do aspecto teológico, nós temos o assunto que Gênesis trata, que é sobre a origem do pecado. Mas antes de nós falarmos qualquer coisa sobre isso, também é importante frisar para vocês o seguinte: o mal e o pecado não se originaram em Deus. Adão e Eva, eles foram criados inocentes, mas eles tinham a capacidade de fazer escolhas. Adão e Eva, eles escolheram livremente desobedecer a Deus. Eles caíram, Adão e Eva, eles caíram da sua inocência por pura escolha. A natureza pecaminosa de Adão e Eva, ela tem passado para todos os seres humanos. É difícil para um pai, para uma mãe que tem um bebê, uma criança, aceitar que essa criança nasceu em pecado. Eu olho para o meu filho de 2 anos e eu sei que ele nasceu em pecado. Eu sei que nele existe a natureza adâmica. Para mim não é problema nenhum, mas para alguns pais ou mães, dizer isso parece que é uma ofensa. Mas todos nós herdamos a natureza adâmica, a natureza pecaminosa adâmica. É também importante nós observarmos, igreja, que o pecado, ele resulta em morte física e espiritual. Bom, dito isso, igreja, sobre qual é o propósito do livro de Gênesis, qual é a sua mensagem, nós acabamos de ler aqui um versículo no livro de Gênesis que fala sobre Isaac. Isaac, ele tinha os seus poços herdados do seu pai, só que a Bíblia fala que o que aconteceu com os poços de Isaac? Eles foram entulhados. A Bíblia menciona poço, igreja, e lá naquela época, mais de 2000 anos atrás, existia uma grande importância sobre os poços. Qual era a importância desses poços? Olha só, os poços eles tinham a sua importância naquela época, por quê?
Porque as chuvas que tinham lá naquela região na época, elas se concentravam quase que inteiramente nos meses de inverno. E a água era um artigo muito difícil de ser encontrado. Diferentemente de hoje, né? Basta você abrir a sua torneira, tem água na sua torneira, porque existe um encanamento que vem de algum lugar e tem água lá na tua casa. Naquela época não era assim que funcionava. O povo tinha que ir atrás de água. Ter poços naquela época, igreja, era algo tão importante para aquele povo, para os povos da época, que existiam conflitos armados e havia brigas por causa desses poços. Os poços, eles tinham tanto valor, igreja, que devido a esse grande valor e ele tinha esse valor devido ao grande trabalho que se tinha de cavar um poço. Cavar um poço não é uma tarefa fácil. Hoje não é uma tarefa fácil. Imagine mais de 2000 anos atrás, como era difícil cavar um buraco para você encontrar água. Então os poços, eles tinham esse valor porque eles precisavam de muita força para serem escavados. Os poços, igreja, eles também tinham o seu valor por conta da dificuldade de cavar esses poços. O que os povos rivais eles queriam fazer? Eu sou dono de um poço. Ao invés daquele povo rival construir o seu próprio poço, o que eles faziam? Eles preferiam roubar o meu poço, porque dava muito trabalho para você cavar um poço. Os poços, eles eram incluídos como item de grande valor, e eles eram tão bem avaliados que eles tinham o mesmo valor de uma vinha ou de uma oliveira. Os poços, eles também tinham bastante valor, e se percebe isso porque aos poços eram dados nomes específicos. Algumas cidades, elas tomavam como base o nome delas através do nome do poço. Os poços, igreja, eles tinham um papel de guerra muito importante. Por quê? Os exércitos, o que eles faziam? Eles guerreavam no verão. Por que eles guerreavam no verão? Porque os soldados, eles poderiam se alimentar daquilo que foi roubado dos povos que eles lutaram contra. Por um outro lado, os povos que sofriam essas guerras, né, e por conta da pouca água que tinha no verão, o que acontecia? Aquele povo, para defender os seus poços, eles vinham, traziam uma pedra, colocavam em cima do poço, cobriam com terra, para que o inimigo não encontrasse aquele poço. Para vocês entenderem que naquela época, os poços eram era um objeto muito valioso para eles. Não era tratado de qualquer forma. E olha só que interessante, quando alguém queria tirar uma vingança especial contra alguém, um inimigo, né? O que eles faziam então? Eles destruíam os poços daqueles povos. Eu quero atacar a cidade que o pastor Éder cuida. Então, para eu atacá-lo, para eu me vingar dele, eu vou lá e eu entulho, eu fecho o poço dele. Olha só, igreja. A palavra de Deus fala que foi isso que aconteceu com Isaac. Ele teve os seus poços entulhados. A Bíblia fala, igreja, que Isaac e Rebeca, eles viviam nas terras dos filisteus, na terra de Gerar. E quem cuidava daquelas terras era um rei chamado Abimeleque. Só que o que aconteceu? O que a Bíblia fala? Que Abimeleque descobriu que Isaac e Rebeca, eles não eram irmãos. Eles eram marido e mulher. Quando ele descobriu isso, ele virou para aquele povo, que era o povo dele, e falou assim: ó, quem tocar neles está morto. E a Bíblia descreve que Isaac, ele semeou naquela terra, e naquele ano que ele semeou, ele recebeu 100 vezes mais daquele plantio. Ou seja, a Bíblia fala que Deus estava abençoando Isaac. Isaac, ele cresceu muito, a Bíblia relata, e ele acabou se tornando muito grande por conta das suas posses de rebanhos, de gados, e também porque ele tinha uma grande quantidade de servos. O que aconteceu com Isaac? Os filisteus começaram a invejar Isaac. Eles cresceram o olho, só que eles lembraram que eles tinham uma ordem do rei: quem tocasse estava morto. Então o que a Bíblia fala que os filisteus fizeram? Os filisteus encheram os poços de Isaac com terra.
os filisteus entulharam os poços de Isaac. Igreja, eu estava orando, e enquanto eu estava ali na minha corrida de oração, eu estava ali diante da cruz. Eu sempre começo a minha oração, como eu já contei para vocês, eu sempre começo as minhas orações diante da cruz de Cristo. Então eu estava ali, abrindo o meu coração, contando para Deus todos os meus podres, todos os meus pecados, todas as minhas todos os meus maus pensamentos. E num dado momento, o Espírito Santo, ele sopra assim para mim: você é um poço entulhado. E eu fiquei assim: poço entulhado? É óbvio que quando Deus trouxe isso para mim, eu fui ler justamente esse capítulo de Gênesis, para entender o que Deus estava me falando. E quando eu comecei a ler, e quando eu comecei a buscar em Deus, igreja, o Senhor começou a me dizer mais coisas sobre o estar entulhado. Igreja, entenda algo: você e eu, nós não somos bons. Não existe uma ponta de bondade em nós. Você é mau, eu sou mau. Por quê? Lembra de Adão, Eva, pecado adâmico? Essa natureza corrompida, ela está em nós. Nós somos maus, nós temos uma natureza caída. Se há algum tipo de bondade em você, é mérito de Deus. Se há bondade em você, é reflexo da graça de Deus sobre a tua vida, é reflexo da bondade de Deus sobre a tua vida. O que é a graça? Eu tenho falado sobre a graça. A graça é um favor que você e eu não merecemos, mas Deus derrama da graça dele, desse favor que nós não merecemos, para que nós não sejamos consumidos. Igreja, nós não temos nada de bom, absolutamente nada de bom. O próprio Jesus fala: bom é o Pai. E a Bíblia fala, né? Aqueles que estão em pé, cuidem para que não caiam. Ai de mim se eu me achar bom. Eu bom? Não, bom é Deus. Sobre a maldade do homem, igreja, porque nós abrimos essa ministração falando, né, de casos de pessoas que matam as outras pessoas, que estupram as outras pessoas, que causam pedofilia. É o que a gente vê. Igreja, tem algo de errado no homem com o homem, certamente. A gente testemunha grandes atos de heroísmo e ao mesmo tempo os piores atos que o ser humano pode causar. O homem, ele tem a capacidade de realizar as coisas mais bonitas e também ao mesmo tempo de praticar as ações mais podres. Olha só, igreja, o homem, ele tem a capacidade de empregar os piores meios para atingir um objetivo. Eu quero alcançar aquilo, não importa sobre quem eu vou passar por cima, eu vou chegar lá. Não importa quem eu tenha que eliminar, não importa quem eu tenha que matar, seja com palavras, seja de fato, fisicamente, mas eu vou chegar lá. O que importa é atingir o meu objetivo. Essa é a natureza adâmica do homem, a natureza corrompida. O homem, ele consegue perceber que nele existe uma dicotomia. O que é isso? Uma divisão entre aquilo que ele fala e aquilo que ele pratica. Você consegue perceber isso em você? Eu consigo perceber isso em mim? Muitas vezes eu falo uma coisa, mas eu estou agindo de outra forma. O homem, ele consegue perceber essa divisão naquilo que ele deseja fazer e naquilo que ele faz. É aquilo que o apóstolo Paulo falou: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Você percebe isso em você? Às vezes o homem, ele tem plena consciência onde ele deve chegar, mas ele consegue errar o alvo escandalosamente. Natureza adâmica, natureza corrompida. Os melhores homens, igreja, não importa a sua raça, a sua cor, posição social, a sua cultura, a sua formação, esses homens, eles já foram flagrados nos piores atos, nos atos mais grosseiros. Natureza adâmica.
Existe uma frase que fala assim, ó: dos brutos se espera a selvageria, do ser humano a humanidade. No entanto, o que se espera nem sempre ocorre. Esses dias eu estava dirigindo, bateram no meu carro. A gente, quando fala que bateu no carro, pensa que acabou com o carro, né? A pessoa bateu no meu carro. Eu percebi que a pessoa ia bater no meu carro, porque eu estava olhando no retrovisor, e eu senti o solavanco. Quando bateu, eu falei, não acredito. Soltei o cinto, a Josi fala que eu falei, fica aqui. Aí eu desci do carro. Primeira coisa que você faz, você dá aquela olhadinha assim, né, para ver se amassou o carro. Não tinha feito muita coisa, olhei no carro da pessoa também não. A pessoa estava tão nervosa, era uma mulher, ela estava tão nervosa que ela não conseguiu nem baixar o vidro do carro dela. Ela abriu a porta. Ela, moço, me desculpa. Eu falei, moça, fique em paz. Não fez nada no seu carro, não fez nada no meu. Vamos embora. Tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem. Aí de repente você pode olhar para mim e falar assim, nossa, João, que ato de humanidade. E eu poderia bater aqui no peito e falar assim, irmão, ó, eu sou bom. Se eu tivesse atitude de bondade, não fui eu, porque a minha vontade era ter descido do carro, ter batido em cima do capô do carro dela e falar assim, você é louca? Quem é você? Bater no meu carro? Você está olhando aonde? Você acha que dentro de mim não gritou isso? Você acha que não? Só que se eu conseguir demonstrar um ato de bondade para com aquela vida, não fui eu, igreja, mas foi o Espírito Santo que habita em mim. E o Espírito Santo que habita em mim, ele habita em você. Veja, igreja, então muito se questiona, né? Quando a gente vê na televisão um assassinato brutal, como alguém pode agir dessa maneira? Como alguém pode cometer um ato tão desumano? Igreja, é aqui que entra a revelação da palavra de Deus. São as Sagradas Escrituras, é a Bíblia que explica a origem, onde começou o pecado, a extensão do pecado e as suas consequências. É a palavra de Deus que traz isso para nós. São as Sagradas Escrituras que nos possibilitam entender o porquê que o homem é assim. Olha só, igreja. Lá na escola, outro dia eu estava conversando com um professor colega meu, e eu falei assim para ele, eu não acredito mais na educação. Aí ele olhou para mim e falou, você não acredita na educação? Eu falei, não, eu não acredito como a maioria dos professores acreditam. Porque a maioria dos professores acredita que a educação vai ter a capacidade de mudar o comportamento das pessoas. E a escola não foi feita para isso. O professor não foi feito para isso. Não é o professor e não é aquilo que é ensinado dentro da escola que muda o conceito das pessoas, que muda a forma delas de pensar, que muda a forma delas agirem em sociedade. Por isso que eu falei para ele, eu não acredito, nisso eu não acredito. E os filósofos, a filosofia humana, eles conseguem detectar o problema que a humanidade anseia por uma resposta, mas essa resposta não está na educação, essa resposta está na fé em Deus. Não só a fé, mas a prática dessa fé em Deus. Veja, igreja, nós lemos então que os filisteus eles entulharam os poços de Isaac. Só que até aqui, igreja, a sensação que eu estou tendo da parte de vocês é que vocês ainda não entraram onde eu compreendi a palavra de Deus. Por quê? Porque talvez vocês estejam agora olhando para essa palavra de forma literal. Você está lendo e você está entendendo que poço é poço, que filisteu é filisteu, que terra é terra. Mas vamos tirar um pouquinho os nossos olhos do que é literal e vamos lembrar que a Bíblia nós não lemos apenas de forma literal, mas nós também fazemos uma leitura simbólica. E o que representa isso? Qual foi o significado de quando o Senhor disse assim, você é um poço entulhado? O que o Senhor estava trazendo para a minha vida? Vamos lá, igreja, tira os seus olhos do literal e entenda, os poços são os nossos corações. Amanaias cheias, os poços são os nossos corações. Os filisteus, igreja, pasmem, são Satanás e toda a sua legião de demônios.
a terra que entulha os poços não é terra, mas é pecado. E quando Satanás, ele quer entulhar os poços, ele quer secar a água, e a água é o Espírito Santo de Deus. Igreja, nós somos poços entulhados, igreja. Nós somos poços entulhados. Por isso, igreja, que você e eu precisamos cultivar uma vida contínua de oração aos pés da cruz de Jesus. Não tem outro lugar para acreditar, igreja. Não tem outro lugar onde nós possamos recorrer senão a cruz de Cristo. Como é que você quer ser desentulhado se você não busca a Deus? Como eu posso ser desentulhado se eu não gasto o meu joelho na presença de Deus? Namachere balarabado canta. Namaradachere balarabás. Nós precisamos gastar tempo, igreja, tempo na presença de Deus. De novo, se nós estamos em pé, se nós não fomos tragados ainda, se o leão que está ao nosso derredor não nos tragou ainda, é graça de Deus, é misericórdia do Senhor. Por isso você está em pé, por isso eu estou em pé. Quais são então as características que um poço entulhado tem? Como é que você consegue identificar isso na sua vida? Primeiro de tudo, igreja, nós precisamos entender que sem Jesus nós não podemos identificar um poço entulhado. Nós não conseguimos fazer isso. Então, o primeiro de tudo é que nós precisamos ter Cristo na nossa vida. Se você não tem Cristo na sua vida, você não vai conseguir enxergar o entulho que está dentro de você. Vai lá fora no mundo e pergunta para alguém que não serve a Deus, se ele consegue enxergar nele o entulho que tem na vida dele. Então nós primeiro precisamos receber Cristo na nossa vida, porque quando nós recebemos Cristo na nossa vida, o Espírito Santo de Deus habita em nós. E aí você se pergunta, quem é o Espírito Santo? Rapidinho, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso Consolador. O Espírito Santo, ele fala, ele pensa, ele sente, ele tem vontade. Esse é o Espírito Santo que habita em você. E o Espírito Santo dentro de várias ações que ele tem com o crente, eu vou destacar aqui, porque nós estamos falando sobre isso. O Espírito Santo, ele convence o pecador. Como é que o mundo vai reconhecer que ele é um poço entulhado, se o Espírito de vida, o Consolador, aquele que convence de todo pecado, não habita nele? Como é que você quer enxergar em você que você é um poço entulhado, se o Espírito Santo não habita em você? Olha o que Cristo fala em João 16, 7, 8. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você só tem capacidade de reconhecer que você é um poço entulhado se você tiver o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai falar contigo, ele vai falar para você. Mas eu primeiro preciso firmar um relacionamento com Cristo. E como é que eu firmo um relacionamento com Cristo? Eu sempre falo para as pessoas, quando eu recebi, meu Deus, quando Cristo me recebeu, quando eu fui enxertado na família de Deus, eu estava num banheiro. Eu estava lá no Japão, eu estava assistindo uma ministração do Rodolfo Abrantes, antigo cantor lá dos Raimundos, obrigado. A produção aqui é boa, né? Ó. Eu estava assistindo, eu já estava indo numa igreja evangélica cristã lá no Japão. E eu sentia no meu espírito, aqui vibrando dentro de mim, vai lá. E aí o único lugar que eu achei na casa foi no banheiro. E dentro do banheiro eu fui muito audacioso. Eu falei assim, olha Deus, eu estou percebendo que o Senhor está me chamando. Eu vou aceitar, mas se eu não gostar desse negócio, eu estou caindo fora. Audácia minha. Acho que Deus olhou lá de cima e falou assim, bobo mesmo, né? Vai, faz logo a oração aí, meu filho. Aí eu fiz uma oração para receber Cristo. Eu falei assim, Senhor Jesus, eu estou sentindo que o Senhor está me chamando.
Eu quero o Senhor na minha vida. Escreva uma nova história para mim. Eu te recebo na minha vida. Muda a minha história. Igreja, no domingo, isso era um sábado, no domingo eu não falava um palavrão. E eu falava palavrão pra caramba. Mas não era para ofender as pessoas, mas eu falava muito palavrão. Para Deus mostrar que Ele estava no negócio, no domingo de manhã, eu acordei até a hora do meio-dia, eu falei assim: rapaz, eu não falei palavrão hoje? Aí eu lembrei, falei, ó Deus mostrando aí as coisas. Então, igreja, nós precisamos do Espírito Santo habitando em nós, porque aí nós vamos conseguir identificar que nós somos poços entulhados. E como é que eu sei quais são as características de um poço entulhado? Como é que eu posso saber que eu sou um poço entulhado? Olha só o que a palavra de Deus fala em Gálatas 5,19. O apóstolo Paulo fala assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos falo, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A própria palavra de Deus nos dá a resposta. Como é que eu sei que eu sou um poço entulhado? Quando eu começo a apresentar essas obras da carne. E entenda aqui uma coisa, igreja, que carne não é necessariamente isso daqui, mas é uma natureza pecaminosa que está separada da influência divina. E então essa natureza que está separada da influência divina, ela está mais inclinada para o pecado. O ponto, igreja, é que nós somos poços entulhados, e nós precisamos reconhecer isso diante de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele fala assim, que tais coisas praticam, ele está dizendo daquelas pessoas que têm isso como padrão de vida. Quem nunca em algum momento, quem nunca em algum momento se prostituiu? Quem nunca em algum momento praticou impureza, lascívia, idolatria? Se assim fosse, se fosse só pelo fato de praticar isso uma única vez, ninguém herdaria o reino dos céus. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui que aqueles que têm um padrão de vida dentro dessas obras da carne, esses não herdarão o reino dos céus. Esses são poços entulhados. Por isso, igreja, que nós precisamos, mais uma vez, recorrer à cruz de Cristo. Não tem outro lugar para você estar. Eu bato na tecla constantemente. Não existe outro lugar para você estar. E quando nós vamos à cruz de Cristo, igreja, o Espírito Santo, ele nos aponta quais entulhos estão em nosso coração. O Espírito Santo, ele fala, ele mostra, ele dá nome, sobrenome, endereço e número para você. Por isso que você tem que recorrer a essa cruz, a cruz de Jesus. Como é que a gente pode conseguir ser desentulhado se a gente não vai para a cruz de Jesus? Olha só, a gente falou aqui sobre as obras da carne, talvez você tenha ficado em dúvida sobre alguns nomes aqui, e eu vou passar rapidamente para não tomar muito tempo, sobre quais são os significados dessas obras da carne, de forma bem rápida. Prostituição é toda forma de pecado sexual, masturbação, filme pornográfico, sexo antes do casamento, sexo com o namorado, sexo com a namorada, tudo que é de natureza sexual é prostituição. Impureza. A palavra impureza, ela é traduzida, o significado literal dela é imundícia, tá? Dentre alguns significados da palavra imundícia, tem para indicar uma ferida, quando a gente machuca, tá? Ou também a depravação moral. Também indica, pessoal, impureza quando naquela época o pessoal tocava em cadáver, num leproso, num animal proibido. Só que Paulo está enfatizando aqui como imundícia, a impureza sexual, praticada de maneiras diversas. Quais são essas maneiras diversas? Por exemplo, sexo com parentes, adultério, sexo com animal. Tudo que corrompe o homem ao ponto de torná-lo espiritualmente impuro é considerado imundícia.
tudo que pode te corromper e me corromper é considerado imundície. O que é lascívia? Sensualidade exagerada. Sabe aquele pessoal que posta foto na internet ou anda na rua, sempre com essa sensualidade exagerada? Isso é lascívia, isso é pecado. Pessoas que vivem nessa prática, elas são poços entulhados. A idolatria, igreja, idolatria a gente já bem sabe, que é a adoração a deuses falsos, é nós prestarmos cultos a deuses falsos. E olha só que interessante, os judeus eles consideravam esse pecado da idolatria o motivo básico da corrupção do homem. Quem aí fora não tem Deus, serve ao mundo. Isso daí já é um motivo para a corrupção do homem, para o homem descer ladeira abaixo, essa é a palavra. O que é a feitiçaria, igreja? A feitiçaria, na época, era quando as pessoas se envolviam com necromancia, que era adivinhar o futuro, porém com contato com os mortos. Era a técnica de adivinhação. Consulta os espíritos para obter predições do futuro. O rei Saul fez isso, né? O que são inimizades? São ódios. Inimizades são ódios. Esse ódio, ele é o oposto do amor. Qual que é a intenção desse ódio? É prejudicar o próximo, é desejar a destruição do próximo, exibindo um caráter corrompido. Sabe a famosa inveja? Só que a gente começa a desejar que a pessoa seja destruída, que a pessoa seja prejudicada. Isso é ódio, isso é inimizade. Se vivemos na prática disso, estamos entulhados. Porfias são as desavenças, as contendas. É tudo aquilo que a gente maquina aqui dentro da nossa cabeça, a gente cria problemas aqui dentro da nossa cabeça e a gente sai espalhando por aí entre as pessoas, resultando entre as pessoas separação, discórdia, divisões. Isso é porfia. O que é o ciúmes? É inveja. É o desejo que nós temos, é um desejo intenso que nós temos pela vantagem pessoal. E aí essa vantagem pessoal, ela é tão grande, a gente quer tanto chegar num determinado lugar, que a gente acaba degradando as pessoas, a gente acaba com a moral das pessoas. Iras são as raivas. O que Paulo estava falando aqui, provavelmente são as nossas explosões de raivas. Lembrem-se, irar-se não é pecado. O problema é o que você vai fazer com a ira. Você se irou. Espírito Santo, vamos lá, Espírito Santo. É você expor essa ira, o problema está aí. Então o apóstolo Paulo provavelmente estava mencionando que essas iras são essas explosões de raiva. Discórdias, igreja, é o espírito partidário. É uma das formas pela qual o ser humano manifesta o egoísmo. Dissensões, desunião, discórdia. Paulo aqui falava daquelas pessoas da época que os irmãos da igreja, eles disputavam algumas coisas dentro do corpo, e isso acabava quebrando a unidade do corpo. Sabe aquele negócio assim? Nossa, fulano canta tão bem. Ô pastor, fulano canta bem. Não põe ele lá no louvor não. O fulano prega tão bem. Não põe ele lá para pregar não. Isso é dissensão. Facções são... no caso aqui, as facções, o apóstolo Paulo ele condena as diferenças de opiniões que causam rivalidade, que está baseado no egoísmo. Sabe, você divergir de opinião está tudo bem. O problema é quando essa divergência causa rivalidade. Eu não gosto de você porque você pensa diferente de mim. Eu te odeio. Você pode não falar, mas o seu coração está cheio disso. Invejas são os desejos invejosos, né? Os invejosos, eles chegam a fazer campanhas de perseguição entre as suas vítimas. Tem pessoas que são tão invejosas que ela, não feliz por sentir inveja, ela quer que todo mundo sinta inveja de você. Você trabalha no meio lá das pessoas. Já aconteceu isso comigo. Eu nunca tinha prestado atenção em determinada situação no local onde eu trabalhava, até o dia que o rapaz chegou para mim e falou assim: você viu lá o fulano? Olha lá, ó, assim, assim, assado. A partir daquele dia eu comecei a ter raiva do cara. E eu nem entendi o porquê, porque alguém falou para mim isso. Bebedices é o alcoolismo, igreja. Aqui, quando vem bebedices no plural, é o estado repetido de bebedeira. É sempre andar bêbado, é sempre beber.
e glutonarias. A glutonaria, igreja, é o excesso em comida. Qual que era o problema aqui da glutonaria que o apóstolo Paulo menciona? É que lá naquela época existia um deus pagão. E esse deus pagão, o culto desse deus pagão, ele era em beber demasiadamente vinho e comer muito. E aí o pessoal, por conta deles beberem muito, eles tinham relações sexuais impróprias. Então a glutonaria, ela é uma obra da carne justamente por causa dessa questão. Igreja, é claro que a lista que o apóstolo Paulo apresenta, ela não acaba aqui, porque ele menciona, né, e coisas semelhantes. E aí você se pergunta assim: será que tem mais coisas? Será que eu estou errando em mais alguma coisa? Só tem uma forma de você saber isso, é você perguntando para quem? Para o Espírito Santo. Você tem que recorrer ao Espírito Santo. Você tem que falar: Espírito Santo, o que eu estou fazendo como obra da carne que está me destruindo espiritualmente? Igreja, entenda uma coisa. Cristo, quando veio, ele iniciou uma nova aliança com o povo. É o tempo da graça. Só que olha só, igreja, entenda uma coisa. O tempo da graça, que é o favor imerecido, ele não nos dá o direito de pecar. E ele também não nos encoraja a pecar. Porque senão a gente vai sair daqui pensando assim: eu estou no tempo da graça, então eu posso pecar quantas vezes eu quiser, que está tudo bem, porque Deus vai me perdoar. Não é isso. O tempo da graça é: você tem o seu pecado, o Espírito Santo mostra para você, você diante de Deus pede perdão, se arrepende, muda a direção e abandona o pecado. Isso é tempo de graça. Então o tempo da graça, ele não te dá o direito de pecar e nem te encoraja a pecar. Então não pense dessa forma. A graça de Deus, ela nos dá então essa oportunidade de corrigir os nossos erros. Igreja, entenda uma coisa: a graça nos dá a oportunidade de arrependimento. Igreja, entenda uma coisa: Satanás e o seu exército, eles trabalham incansavelmente para nos atingir. A palavra de Deus fala em 2 Coríntios que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Igreja, Satanás cegou aqueles que não creem. O trabalho dele agora é cegar o seu entendimento e o meu também. Você acha que Satanás quer ir para o inferno sozinho? Ele quer levar o máximo de pessoas que ele conseguir. Por isso que a palavra de Deus fala: estejam alertas e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Igreja, o Espírito Santo, ele tem nos falado sobre os entulhos que estão no nosso coração. Tais entulhos, olha só, igreja, tais entulhos são formas que Satanás tem para nos devorar. Se a gente ainda não foi devorado, é porque Deus é misericordioso, é porque a graça dele nos alcança. E é tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. Lembra da água do poço, igreja? Lembra da água do poço? Os filisteus, eles entulhavam o poço, eles secavam o poço. Ou seja, entulhar é secar o poço, é secar a água do poço. Igreja, o sangue de Jesus, ele traz perdão dos nossos pecados. Mas é a água, é o Espírito Santo quem nos purifica. Igreja, Satanás, ele quer secar o Espírito Santo em nós. Satanás quer secar o Espírito Santo em você, em mim. Ele quer nos entulhar. Só que, igreja, a gente ainda não está seco. O Espírito Santo está nos chamando para o arrependimento. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Jesus respondeu: não os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu digo que da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E por fim, igreja, deem fruto que mostre arrependimento. O tempo é chegado, igreja. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Se coloquem em pé.